Olá pessoas, sejam todos e todas muito bem-vindos. Aqui é o professor Eustáquio falando para vocês. A gente vai apresentar a disciplina semipresencial Teorias e Técnicas Psicanalíticas 1, na qual aí tem uma tentativa de explicar uma relação possível entre psicanálise e subjetividade. E apresentaremos para vocês alguns aspectos da unidade 2, que traz aí a estrutura e o funcionamento do aparelho psíquico aí nas ideias de Freud e também do Simon ou do Simon e um outro que é o autor Quadros, o Simon de 2010 e o Quadros de 2018. Por que isso? Porque a gente pega Freud, que é do século XX, e outros autores já do século XXI, e a gente faz uma comparação, Então vamos à estrutura e o funcionamento do aparelho psíquico. Essa é a nossa unidade 2 da disciplina. Então, isso vai abordar aqui uma estrutura do aparelho psíquico com base na leitura clássica de Freud, claro, através do autor que chama-se Quadros, de 2018, e na releitura adaptativa do Simon. Aí temos aqui alguns pontos para colocar para vocês. O ponto primordial é essa estrutura clássica, Ou seja, as duas tópicas freudianas. A gente falou isso na unidade 1, a 2, agora a gente começa um aprofundamento. Então, topos é lugar, então a primeira tópica freudiana inclui aí o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, ok? Aqui nós temos um quadrinho que vai orientar vocês sobre a característica principal de cada topos desse, Ou seja, a primeira tópica, porque topos é lugar. E aí Freud, dentro do seu contexto histórico positivista, e também da medicina que queria evidências observáveis, mensuráveis, classificáveis, controláveis para se candidatar a ser uma ciência, tudo funcionava assim. A psicanálise também tinha que ter alguma característica nesse aspecto aí. E Freud idealiza essa primeira tópica, que chama-se de modelo topográfico. Então temos aí o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, cada um com as suas características, O inconsciente, repositório de conteúdos reprimidos. Freud vai dizer, é lá que ficam as pulsões e os desejos, sobretudo aqueles proibidos, traumáticos, O princípio é o princípio do prazer, e ele também nomeia de um processo primário. Então, o inconsciente é atemporal, não tem a noção de tempo, é ilógico, não tem uma questão lógica controlada, e existe uma condensação e um deslocamento, sugestão. Não vamos colocar aqui para vocês, mas vocês leiam sobre o que é uma condensação e um deslocamento. Tem aí alguma relação com ciências da natureza. Temos o topos pré-consciente, onde a característica é conteúdos não conscientes, mas acessíveis à consciência. Está ali no pré, para ir para a consciência fica supostamente mais tranquila essa transição. Então, qual é o papel? Filtro ou censura? Sede da memória acessível, sede, melhor dizendo, da memória acessível, mas com um filtro aí ou uma censura. E depois ele nomeia o consciente, que aí é a percepção do mundo externo e interno, atenção, raciocínio, Tem um contato com o mundo subjetivado, interno, e o contato com o mundo objetivado, externo. O princípio que rege o consciente é o princípio da realidade e chamado de processo secundário. O primário está no inconsciente, o secundário aí no consciente. É lógico, é causal, é cronológico. Em seguida nós temos aí a segunda tópica, que é o modelo estrutural. Então temos aí uma diferenciação de uma estrutura onde a primeira instância é o id, a segunda o ego e a terceira o superego. Funcionam concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo.
Função e essência, o id, polo pulsional, fonte das energias, libido e destrudo, totalmente inconsciente, id totalmente inconsciente. O princípio regulador do id é o princípio do prazer, descarga imediata da atenção. Então temos aí uma pulsão do id, conteúdo inconsciente ali, que nos obriga a desenvolver algumas estratégias para que ela seja minimizada, para que ela seja gasta. Temos aí também nessa unidade o ego, né? O mediador entre o id, o superego e a realidade, ou seja, a realidade externa, né? Sede da percepção e das defesas. Por quê? Por causa dos mecanismos. Vocês verão conforme a unidade 1 provoca, né? Então o princípio que rege o ego é o princípio da realidade. Adiar a satisfação de forma segura. Ou seja, vem ali os desejos do id e o ego tem a função de adiar essa satisfação, bem como do superego e da realidade, de uma forma segura, não de modo que possa promover aí conflitos que se transformam em transtornos, né? E o superego, agente moral, herdeiro do complexo de Édipo, interiorização de proibições e ideais, né? Então tem ali essa função, e o princípio regulador é a consciência moral e o ideal do eu. Pune o ego com culpa, né? Então algo de transgressão, de uma normatização do superego, há aí uma sensação de punição do ego, né? Ou realmente uma carga de culpa. Nessa unidade também estudaremos aí a dinâmica da psíquica central, conflito e angústia, mecanismos de defesa, motor da vida mental, as pulsões sobretudo, né? Então, em conflito e angústia, o funcionamento é dinâmico, marcado pelo conflito permanente entre as três instâncias. A falha do ego em mediar essas exigências gera a angústia, né? Então é uma dinâmica, ou seja, é uma força, é um movimento que pulsiona constantemente aí e gera um conflito e angústia, de certa forma. Existem para isso os mecanismos de defesa, essenciais para a economia psíquica. A função é proteger o ego da angústia insuportável, né? Mantendo o equilíbrio. Exemplo, recalque, é a defesa fundamental que mantém no inconsciente representações intoleráveis. Então, se algo tem vamos dizer assim, uma força para ser expulso do id, há um mecanismo de defesa para que aquilo, se for causar uma angústia muito intensa e o ego não suportar, aquilo é mantido. Tem outros elementos também que aí vocês acessarão nessa unidade. E o motor da vida mental, que são as pulsões. Pulsão de vida, Eros, e a pulsão de morte, Thanatos. Eros, a energia é a libido, e morte são o motor, ok? O sintoma neurótico é uma formação de compromisso, satisfação disfarçada do desejo pulsional, né? Uma formação de compromisso de a liberação dessa energia que às vezes incomoda e precisa ser gasta. Temos aí a contribuição do Simon, que é um autor que a gente coloca nessa unidade para trabalhar junto com as ideias de Freud. Uma releitura estrutural e adaptação desse autor com relação a essa releitura estrutural de Freud. Então, ele integra a metapsicologia freudiana no modelo estrutural, né? É a nomeação que Freud idealiza para a psicanálise, uma metapsicologia, ou seja, para além da psicologia, para além do físico também, né? Com as relações objetais de Melanie Klein e principalmente a teoria da adaptação. Propõe uma prática clínica mais flexível, né? Psicoterapia psicanalítica. E o foco nessa adaptação e na situação problema tem a condição de promover uma tensão intrapsíquica que vai contrapor aí com a adaptativa, né? Ou seja, o ego tem uma função primária de adaptação eficaz à realidade interna e externa.
O sofrimento emerge quando o ego falha, recorrendo a defesas rígidas e desajustadas. Isso inclui aí a utilização dos mecanismos de defesa. Conceito central nessa psicologia de foco na adaptação, funcionamento patológico se manifesta em situações problema, ou seja, conflitos atuais do paciente, que são o foco imediato da intervenção, vistas como sintomas de um conflito inconsciente. Aí entra a questão da estrutura, que é subjacente. Saúde mental, outro conceito do Simon, definida pela eficácia adaptativa, ou seja, a capacidade de resolver as situações de problema sem mecanismos patológicos. E temos também um funcionamento terapêutico, uma sugestão desse autor, Simon. Transferência e contra-transferência. A gente já falou sobre esses dois fenômenos. Simon valoriza o papel da contra-transferência e Freud, a princípio, não gostava muito desse elemento contra-transferencial. O funcionamento do paciente induz um funcionamento no terapeuta pela contra-transferência, né? A transferência do paciente, aí vamos dizer, induz um funcionamento no terapeuta como uma ferramenta diagnóstica e de intervenção. É a contra-transferência. Intervenção para o Simon, o objetivo é alterar a estrutura psíquica por meio de interpretações teorizadas que conectam a situação problema atual do conflito inconsciente, promovendo o insight e, por fim, a expansão do ego e a restauração da eficácia adaptativa, né? A gente pode nomear isso também de um fortalecimento do ego, porque é o objetivo maior da psicanálise na clínica, né? Fortalecimento, ou seja, aqui também na visão do Simon, expansão do ego e a restauração da eficácia adaptativa. Ou seja, o ego foi, através das técnicas utilizadas aqui, se submetendo a adaptações, a ressignificações. E isso traz aí um momento de alívio de tensão. Ok? Excelentes estudos a todos vocês e até a próxima.